Olá pessoal, bem, nos dois vídeos anteriores a gente está tratando de aplicações da expansão perturbativa, né? E como de costume, né, a gente pega o problema de dois níveis que a gente sabe resolver de forma exata e fazemos a expansão perturbativa para comparar o resultado no final e assim validar, né, o nosso método de expansão perturbativa, certo? Então, no vídeo anterior, bem no finalzinho, não ficou muito clara a questão da expansão perturbativa do autoestado, né? A gente desenvolveu para o problema do oscilador harmônico, né? Calculamos aí as autoenergias, né, do problema e comparamos a solução exata com a perturbativa, né? E eu comentei no finalzinho bastante por alto sobre como ficaria o problema do CAT, né, do autoestado no caso, né? E não adentrei com os devidos detalhes. Então, em vez de resolver um exercício como eu pretendia para esse próximo livro, para esse próximo vídeo, eu resolvi fazer de forma mais completa a expansão perturbativa, a mesma metodologia que adotamos no vídeo anterior, né? Resolver o problema de forma exata e comparar com a expansão perturbativa para o caso do alto estado, tá? do oscilador harmônico, certo? Então, para fazer isso, vamos utilizar a ideia de função de onda, né, para desenvolver o alto estado. Né, e a gente já obteve anteriormente, vou até escrever assim, ó, deduzimos, né, deduzimos que para o alto estado, no estado fundamental perturbado, né, isso é igual ao o ket do estado fundamental não perturbado, vou colocar aqui ket 0, 0, né, menos epsilon sobre 4 raiz de 2 aplicado no segundo ket não perturbado, mais os kets de ordem maior do que 2. Né? A gente representa com esse O grande de epsilon ao quadrado. Tá? Então isso aí a gente já deduziu anteriormente, né? E a nossa ideia é comparar esta solução com a solução exata. Né? Então, para início de conversa, vamos fazer assim, ó, na ausência de uma perturbação, ou seja, na ausência de um potencial V, né, a função de onda para o estado fundamental não perturbado, ela tem uma forma. Né? Eu não vou fazer essa dedução, mas eu vou explorar isso em vídeos futuros. Tá? Então, vamos começar assim, ó, colocar o tópico. Né? Na ausência de V, então é como se a gente colocasse V igual a zero. Né? Então, a função de onda, né, grifar isso daqui, a função de onda para o estado, para o ket, no estado fundamental não perturbado, ela fica assim, ó, bracket de x, 0, 0, né? Isso é igual a 1 sobre, em vez de colocar a raiz quarta de π, eu vou colocar π elevado a 1 quarto, tá? Mas aos que preferem representar através de raiz, não tem problema nenhum, só não gosto de trabalhar com potências assim, né? Vezes 1 sobre raiz quadrada de x0, né? Vou corrigir isso aqui, vezes a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado. Tá? Esse primeiro coeficiente aqui, 1 sobre π elevado a 1 quarto, ele é obtido após a gente fazer a normalização da função de onda. Tá? Então, mais à frente, quando eu for começar o curso de teoria quântica desde o começo, desde o primeiro capítulo do Sakurai, eu pretendo fazer com mais detalhes em como que a gente chega nessa expansão aqui, né, nessa forma, né, da função de onda. Tá? E esse x0 que aparece aqui, ele representa o termo raiz quadrada de h cortado sobre m ômega. Tá? Então, em vez de colocar todo esse termo aqui, a gente representa só pelo x0 mesmo, certo? Então, isso é
na ausência de uma perturbação, na ausência de um potencial V. Né? Agora, quando a gente tem esse potencial diferente de zero, né, ou seja, ele já pode entrar na nossa consideração, o que acontece? Acontece que esse x0 que está aqui, né, que é representado como, vou colocar assim, esse x0 ele vai sofrer uma perturbação por causa desse ômega. Né? Então eu vou representar assim, ó, x0 ele vai tender, né, a raiz quadrada de h cortado sobre m ômega linha. Tá? Onde esse ômega linha, vocês devem lembrar que a gente já utilizou isso anteriormente, né? Onde esse termo ômega linha, ele vai representar o ômega raiz quadrada de 1 mais epsilon. Tá? Só para a gente relembrar, eu vou deixar ele anotado aqui, ok? Então, no fim das contas, isso vai ficar como a raiz quadrada de h cortado, né, dividido por m ômega raiz quadrada de 1 mais epsilon, né, tudo aqui no denominador, certo? Agora a gente vai fazer muitas manipulações algébricas, né, a começar por essa, para mostrar o seguinte, né, que eu posso separar isso da seguinte forma. O que eu tenho aqui? Ó? Primeiro, eu tenho a raiz quadrada de h cortado m ômega, né? E isso multiplicado por 1 sobre a raiz quadrada da raiz quadrada de 1 mais epsilon, né? Ou seja, vezes 1 sobre a raiz quarta de 1 mais epsilon. Tá? Então, por que separar dessa maneira? Porque esse termo aqui a gente já sabe quem é o x0 que definimos anteriormente aqui. Ó. Né? Então, no fim das contas, o meu x0 ele vai ficar como sendo o x0 sobre a raiz quarta de 1 mais epsilon. Certo? Então, vamos guardar isso, né, por enquanto, e para o próximo quadro. Né? Se isso acontece com x0, então a nossa função de onda para o estado fundamental não perturbado ela vai mudar. Né? Já que tem uma perturbação, né, o que vai acontecer? Vou escrever assim, ó. Então, se tem uma perturbação agora, né, que não pode ser desprezada, aquele potencial V ele é diferente de zero, né, então a nossa função de onda para o estado fundamental não perturbado, ela vai tender, né, a função de onda para o estado fundamental perturbado, que eu represento apenas como x0, braquete x0, certo? E isso vai ficar como? Vai ficar exatamente como a estrutura dessa função aqui que a gente já fez anteriormente, né? Porém, com essa mudança do x0, né? Que vai acontecer aqui e aqui no expoente. Né? É aí que entra as manipulações algébricas que eu mencionei. Né? Então, o coeficiente a gente repete, que é 1 sobre π elevado a 1/4, né? Vezes 1 sobre. Aí aqui a gente tinha, né, o raiz de x0, né? Porém, na presença de uma perturbação, isso vai ficar diferente. Né? O x0 ele vai para x0 sobre raiz quarta de 1 mais epsilon. Né? Então, vamos representar isso dessa maneira. Então, como é raiz de x0, aqui vai ficar raiz quadrada, tudo aqui no denominador. Raiz quadrada de x0 dividido pela raiz quarta de 1 mais epsilon. Né? Tudo isso no denominador. Né? Então, faltou o termo exponencial. Né? Como vai o x0 ele vai tender a x0 sobre a raiz quarta de 1 mais epsilon, eu vou escrever a exponencial com aquela representação mais linear. Né? Em vez de e elevado a alguma coisa, vou colocar exp e abrir aqui um parênteses. Né? Isso vai ficar menos o x ao quadrado no numerador não se altera. Né?
O 2, obviamente, não se altera. E agora o x0 ele vai ficar como um novo fator, né? O x0 ele vai para x0 sobre raiz quarta de 1 mais epsilon, né? Então, é isso ao quadrado, né? Então, fica x0 sobre raiz quarta de 1 mais epsilon, né? Tudo isso ao quadrado. E tudo isso com o expoente do E, né? Então, vamos reduzindo aos poucos, né, essa expressão. Então, já que agora eu tenho a função de onda para o estado fundamental perturbado, vamos esquecer esse aqui por enquanto, né, já que não é o nosso objetivo. E vamos iniciar a equação já colocando esse braquete, que é o x, 0, né? E vamos repetir aqui o que a gente não mexeu, que é o π elevado a 1/4, né, multiplicado. Após fazer essa divisão de frações, né, a raiz quadrada da raiz quarta vai ficar raiz oitava multiplicado pelo numerador. Então, fica raiz oitava de 1 mais epsilon em cima, né, dividido pela raiz quadrada de x0 embaixo. Então, raiz quadrada de x0. Beleza. E aqui na exponencial, o que dá para reduzir, né? O menos x ao quadrado continua do jeito que está, né? Aqui embaixo vai ficar 2x0 ao quadrado, né? Então, vou colocar assim, ó, 2x0 ao quadrado. E raiz quarta elevada ao quadrado vai ficar raiz quadrada, né? Como é divisão de frações, esse termo vai ficar multiplicando pelo x ao quadrado. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais epsilon, né? Então, muito cuidado nessas manipulações, porque elas são simples, mas o menor erro bota toda a questão a perder, né? Eu mesmo vivo errando essas coisas, né? Aí o que a gente faz, né? A gente tem que lembrar de duas coisas, né? A gente dá para aplicar o binômio de Newton, já mostrei isso em vídeos anteriores, né? Para a gente fazer uma aproximação dessa raiz oitava de 1 mais epsilon, né? Até o termo de primeira ordem, que já é mais do que suficiente, se a gente considerar que o epsilon é um termo muito pequeno, tá bom? Então, vamos lembrar aqui, ó, que a raiz oitava de 1 mais epsilon, né? Isso vai ser igual ao quê? Isso é 1 mais epsilon sobre 8 mais os termos de ordem ao quadrado em diante, né? Ou seja, o O grande de epsilon ao quadrado, tá? Só estou aplicando o binômio de Newton. Se você não lembra, né, tem acho que uns 2 ou 3 vídeos atrás eu trato desse tipo de aproximação, né? Eu explico com um pouco mais de detalhes sobre o binômio de Newton, beleza? E com a mesma lógica, a raiz quadrada de 1 mais epsilon, né, pode ser escrita de forma aproximada com esse polinômio, com 1 mais epsilon sobre 2, mais os termos de ordem ao quadrado em diante, ou seja, o grande de epsilon ao quadrado, tá? Então, fazendo esse tipo de substituição, a gente pode até desprezar esses termos, né, porque eles são muito pequenos, esses termos de ordem de epsilon ao quadrado em diante, e considerar apenas esses dois primeiros fatores, né, o 1 mais o epsilon sobre alguma coisa, tá? Então, assim, a gente vai ter que a nossa função de onda para o estado fundamental vai ser 1 sobre π elevado a 1/4 vezes raiz oitava de 1 mais epsilon. Vamos fazer assim, multiplicar primeiro 1 sobre raiz de x0, né? E esse termo, raiz oitava de 1 mais epsilon, vai virar esse termo aqui, né? Então, 1 mais epsilon sobre 8. Então, só multiplicar assim, beleza? Vezes a exponencial, né, aqui fazendo o mesmo tipo de aproximação, vai ficar menos a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Para não repetir parênteses, eu vou colocar aqui um colchete, né? E no lugar do 1 mais epsilon, vamos colocar essa expressão mais simples, né? 1 mais epsilon sobre 2, que é uma aproximação muito boa para o que a gente precisa, né? É muito mais fácil trabalhar com somas do que com raízes quadradas, né, ou potências de forma geral. Então, por isso a gente faz uso desse tipo de aproximação, tá?
Então, tendo isso, né, a gente ainda pode fazer aqui uma pequena manipulação nessa expressão. Eu vou até copiá-la para continuar no outro quadro, né, não ter que ficar voltando toda hora. Né. No lugar aqui, colocá-la bem aqui no topo, né, pagar esse 8 aqui, né. Então, o que a gente vai fazer aqui? Só uma manipulação para poder deixar as coisas mais claras, né? O que eu quero dizer? Vamos reduzir bastante a nossa conta se observarmos o seguinte, né? Vamos repetir esses dois primeiros termos, né? 1 sobre π elevado a 1/4 multiplicado sobre 1 a raiz quadrada de x0, né? E lembrando que na exponencial a gente tem aqui o produto de dois termos, né? A gente tem o menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado multiplicado por 1 mais epsilon sobre 2, né? Então isso aqui é uma potência, né? Potência de um produto, né, significa que a gente pode primeiro abrir essa conta que está aqui em cima, né? Fazendo esse produto aqui, ó, sobre, multiplicado por 1 e depois multiplicado por epsilon sobre 2, e a gente vai ter que esse produto, na verdade, será uma soma, né? Uma soma de dois fatores. Então, eu vou ter o E elevado a A mais B, por exemplo. E isso a gente sabe que é E elevado a A vezes E elevado a B. Tá? Então, fazendo uso dessa propriedade, deixando o 1 mais epsilon sobre 8 de lado um pouquinho, já que está tudo multiplicando, a gente pode comutar, né, essas coisas. Vamos colocar aqui o E elevado ao primeiro termo, né? E elevado a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado, né? E isso multiplicado por quanto? Aí aqui a gente pode colocar 1 mais epsilon sobre 8, né? E o outro fator que falta, né, que é o E elevado a menos x ao quadrado epsilon, né, dividido por 4x0 ao quadrado, já que eu pego 2, multiplico por 2 e o x ao quadrado por epsilon, fica desse jeito. Tá? Acho que isso aqui eu vou representar de outra maneira, porque fica confuso dessa forma. Vou colocar exponencial de menos x ao quadrado epsilon dividido por 4x0 ao quadrado. Tá? Por que eu fiz isso? Ora, quem é esse termo aqui? Se não, a função de onda para o estado fundamental não perturbado, né? Então isso aqui, ó, na verdade, é o braquete x, 0, 0. Né? Logo, a gente pode reescrever a nossa função de onda para o estado perturbado como o produto da função de onda para o estado fundamental não perturbado multiplicado por 1 mais epsilon sobre 8 vezes exponencial de menos x ao quadrado epsilon sobre 4x0 ao quadrado. Tá? Então, com isso, como a gente tem que fazer ainda algumas manipulações, né, isso facilita bastante as nossas contas. Tá? E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, de uma maneira mais simples, vamos ver, bom, exponencial, eu acho que é melhor abrir essa exponencial, né? Vamos usar a seguinte propriedade, né? Lembrando que E elevado a x, né, é igual, aproximadamente, né, quando a gente faz a expansão de Maclaurin, né, ou seja, a expansão de Taylor centrada em zero dessa potência, fica aproximadamente como 1 mais 1 mais x, né? 1 mais x. 1 mais x. Né? Então, E elevado a menos x fica como 1 menos x, de forma aproximada. Tá? Então, fazendo uso dessa aproximação, aqui eu vou até substituir o x, vou colocar, por exemplo, um y, só para a gente não confundir o x daqui com o do problema. Né? E no lugar do y eu colocar x ao quadrado epsilon sobre 4x0 ao quadrado, o que a gente tem?
que a nossa função de onda para o estado fundamental perturbado vai ser esse produto do braquete x00 multiplicado por 1 mais epsilon sobre 8 vezes reduzindo essa potência a essa soma, né, vai ficar como 1 menos x ao quadrado epsilon sobre 4 x0 ao quadrado, né? Tá aí uma maneira razoavelmente interessante da gente trabalhar esse problema, né? Então, ó, com isso, vamos fazer assim, vou passar aqui para o próximo quadro, né? Com isso, continuando, a nossa função de onda para o estado fundamental perturbado vai ser o braquete x00, né? E esse produto nós vamos desenvolver, né? Ou seja, multiplicar 1 por 1 e depois pelo termo ao quadrado, depois o epsilon sobre 8 por 1 e pelo termo ao quadrado e por aí vai, tá? Então, fazendo esse produto simples, esse produto de duas somas, né? Ou soma e diferença, isso vai ficar como 1 menos x ao quadrado epsilon sobre 4 x0 ao quadrado mais epsilon sobre 8 menos x ao quadrado epsilon ao quadrado 32 x0 ao quadrado, tá? Então, ó, só repetindo, tudo o que eu fiz ali foi simplesmente multiplicar esses dois fatores, certo? Se for um pouco rápido demais, você pode fazer a parte e vai verificar por si só que chega nessa expansão aqui, beleza? Então, com isso já dá pra gente ver uma coisa, ó. Lembra que o epsilon é um termo muito pequeno, né? Representa aí uma pequena perturbação lá na nossa frequência ômega, né? Então, um termo muito pequeno elevado ao quadrado fica muito menor ainda, né? Isso eu estou falando porque com essa observação, a gente já pode dizer que esse termo aqui é praticamente zero para as nossas contas, tá? A gente está trabalhando com epsilon apenas de primeira ordem, e os de ordem 2 em diante estamos desprezando por serem muito menores do que esse termo, que já por si só é pequeno, né? Então, com isso, a gente tem que a função de onda para o estado perturbado fica braquete x00, né, multiplicado por 1 menos x ao quadrado epsilon, 4x0 ao quadrado, mais epsilon sobre 8. Né? E aqui eu posso até fazer o seguinte, ó. Em vez de escrever dessa maneira, a gente já pode colocar esse epsilon em evidência e escrever dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar isso de outra maneira. Abrir aqui um colchete, né? Colocar o epsilon em evidência, né? E aqui vai ficar 1 sobre 8 menos x ao quadrado sobre 4x0 ao quadrado, tá? Então, só coloquei o epsilon sobre evidência, em evidência nessa situação, ok? Porém, isso aí a gente vai fazer uso agora, a partir desse momento, por causa desse fator, né, dos chamados polinômios de Hermite, né, uma classe de polinômios especiais aí que são muito utilizados principalmente no contexto da mecânica quântica, e aqui está a primeira aplicação deles, né? Polinômios de Hermite eu não vou adentrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas eles são tais que h0 de x, por exemplo, é igual a 1, você tem h1 de x igual a 2x, você tem, por exemplo, h2 de x é igual a 4x ao quadrado menos 2, e assim vai. Eu lembro até o h3, né? Daí em diante eu tenho que olhar na tabelinha. Isso aqui dá 8x ao cubo menos 12x, certo? Mas tem uma tabela que dá uma expressão geral para um n qualquer, né, no lugar desses índices que eu estou colocando, para obter assim toda a classe de polinômios de Hermite, né? Nesse caso a gente vai utilizar esse H2, né? Como? Vamos fazer o seguinte, colocar assim, ó, lembrando, né? Lembrando que H2, né, de y, não vou colocar o x que eu usei aqui não, só para não confundir, vou colocar y no lugar, né? Isso é igual, como eu coloquei ali, 4y ao quadrado menos 2, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos isolar esse termo y ao quadrado, né? Ou seja,
4y² é h2 de y mais 2. Só passei o mais 2 somando, né? E, portanto, esse aqui eu... Não, deixa assim mesmo. Portanto, a gente tem que y² é h2 de y sobre 4, né? Mais 1 sobre 2, porque 2 sobre 4 dá meio. Tá? Deixa eu ver... Posso colocar dessa maneira? Não, vou colocar assim, ó. Acho que fica melhor se eu deixar assim. Mais 2 dividido por 4. Tá? É só uma manipulação que a gente vai fazer. Né? Então, o que acontece se a gente vir aqui e colocar y igual a x sobre x0? Né? Vamos estabelecer aqui, ó, esse valor para o y. Né? Por quê? Porque é conveniente para as nossas manipulações. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu ver como é que ficaria aqui. 1/8. Vou separar aqui. Ó. Com isso, vamos ter, ó, pegando a nossa expressão anterior, né, que é 1/8 menos. Aqui eu posso colocar assim, ó, 1/4 x² sobre x0². O que é isso? É x sobre x0 ao quadrado. Tá? Por isso que eu fiz aqui, ó, y igual a x sobre x0 ao quadrado. Né? Então, na verdade, o que a gente vai ter? É 1/8 menos 1/4 multiplicado por y ao quadrado. Certo? Mas, quem é y ao quadrado? Tá aqui, ó, o nosso y ao quadrado. Né? Então, isso vai ser igual a 1/8 menos 1/4 vezes y ao quadrado, que é h2 de y mais 2, dividido por 4. Tá? Tudo apenas manipulação algébrica, beleza? Então, não vamos nos perder aqui não, tá? O objetivo é simplesmente escrever aquele termo que está multiplicando pelo ket x00 por um termo que dependa dos polinômios de Hermite, porque assim a gente dá um caráter de generalidade ao que a gente está fazendo. Tá? Então, passando aqui para o próximo quadro, a gente tem, voltando aqui nessa expressão, né, 1/8 menos esse 1/4 desse termo, vai ficar como 1/8 menos, aí 1/4 multiplicado por h2 de y sobre 4 vai ficar isso aqui sobre 16. Né? E 1/4 multiplicado... Não, olha só o que eu escrever isso assim. Ó. Aqui sobre 4 e esse aqui como 2 dividido por 4, ou seja, 1 sobre 2. Tá? Fica melhor mesmo ter separado dessa maneira, como eu estava fazendo antes. Então, menos 1/4 multiplicado por meio vai ficar menos 1/8. E olha só que maravilha, a gente cancela esse 1/8 com esse outro 1/8, e isso vai ficar apenas como menos h2 de y sobre 16. Lembrando que y é x sobre x0. Tá? Então, isso aqui fica menos h2 de x sobre x0 dividido por 16. Né? Ou seja, a nossa função de onda para o estado fundamental perturbado vai ser igual ao braquete de x00, né? Menos, o que vai acontecer aqui? Menos toda essa expressão. Eu vou copiar essa expressão aqui, ó, 1 menos epsilon, né? Fazê-la com calma. 1 menos epsilon, né? E no lugar de todo esse termo, 1/8 menos x ao quadrado sobre 4x ao quadrado, eu vou colocar o que a gente encontrou em termos de polinômios de Hermite, né? Ou seja, menos h2 de x sobre x0, né? Dividido por 16. Né?
Com isso, então, temos braquete x0 vai ser igual a x00 multiplicado. Aqui a gente já pode fazer a distribuição, né? Multiplicar por 1 e depois multiplicar pelo outro termo. Então, ele por 1 vai ficar esse termo mesmo, menos, aqui ó, menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar mais epsilon sobre 16, né? Mais... Não, tinha que ser, não é mais aqui. Deixa-me só olhar aqui, se eu estou fazendo isso certo. Então, chegamos aqui no termo negativo mesmo, né? É isso mesmo. Vamos colocando aqui se eu... Acho que está tudo certo. Mais epsilon sobre 16, né? X 0, 0, né? Vezes H2 de x sobre x0. Né? É que eu tenho a impressão que no lugar desse mais aqui um menos, isso tinha que ser um menos. Então, cheguei em menos 1 sobre 16 do polinômio de Hermite. Um oitavo, vamos ver. Tudo isso deu menos esse polinômio de Hermite aqui do segunda ordem. Então, será que é isso mesmo? Menos 16. Bom, vou deixar assim por enquanto. Não estou achando erro, só tenho essa impressão pelas minhas notas aqui também. Eu tinha encontrado mais, mas eu acho que eu tinha visto em algum lugar que isso aqui era menos. Mas vamos desenvolvendo, ver o que dá, né? Então, essa seria a nossa expressão, né, para a expansão do estado fundamental perturbado, certo? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Sim, gente, eu encontrei o erro. É esse menos epsilon x ao quadrado. Isso aqui quando eu coloquei o epsilon em evidência, né, eu coloquei, tinha que ser mais aqui, ó, né? Tinha que ser mais, da forma como eu coloquei, tá? Então, é aqui que está o erro, né? Aí, o que alterou, né? Altera que aqui é mais, então aqui vai ficar o mais vezes menos dá menos, tá? Então, só um errozinho de sinal, né, que estava nos prejudicando, tá? Mas beleza, acontece, né? Então, essa é a expressão que a gente chegou, né, para a função de onda do estado fundamental perturbado, né, pelo menos através da aproximação, né? Então, sabendo que a forma geral do oscilador harmônico não perturbado, né, vamos colocar aqui no outro quadro para não confundir, né, a forma geral do oscilador harmônico não perturbado, ele é dado da seguinte forma, tá? Agora eu estou fazendo o x 0, 0, né? Mas como ficaria o caso geral? Seria no lugar desse zero aqui colocar um n, né? E aí a expressão fica um pouco mais elaborada, né? Ela vai ficar assim, ó. Tem um termo aqui no denominador que é 2 elevado a n sobre 2, π elevado a 1/4, né? Raiz quadrada de n fatorial, né? E multiplicado pela raiz quadrada de x0. É 1 dividido por todo esse termo, vezes
é elevado a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado, Hn de x sobre x0, ou seja, a forma geral do polinômio de Hermite de x sobre x0. Tá? A dedução disso aqui ela não é nada trivial, tá? Não pretendo mexer com isso agora. Estou pensando em fazer alguns vídeos sobre polinômio de Hermite, aí talvez daria para a gente fazer essa construção passo a passo, mas já adianto que ela é bem trabalhosa. Tá? Então, essa é a forma geral. Né? Se a gente colocar n igual a 2, né, o que acontece? Vamos ter x, 2, 0, né? 2 elevado a 2 sobre 2, então aqui dá 1. Então, muita coisa aqui dá para simplificar. Aqui vai dar 1, então vai ficar só π elevado a 1 quarto. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de x0. Né? Então, n elevado, 2 elevado a n sobre 2, vamos ver. Raiz de 2, raiz de x0. É isso mesmo. Né? Raiz de 2, raiz de x0. Né? Vezes e elevado a menos x ao quadrado 2x0 ao quadrado, h2 de x sobre x0. Tá? Isso é para n igual a 2. Né? Mas, o que há de interessante nessa forma aqui? Né? Quando você pega... vou mudar isso aqui de lado, ó, o raiz de 2 e o π elevado a 1 quarto, só para poder ficar mais claro. Vou colocar aqui, ó, raiz de 2 e aqui em cima π elevado a 1 quarto. Né? Só mudei de lugar aqui, só comutei. Né? Por quê? Porque todo esse termo aqui, ó, que eu estou circulando de amarelo, né? Acabei me excedendo. Né? É até aqui, ó. Todo esse termo que está de amarelo, ele nada mais é do que o braquete x0, né? Ou seja, a função de onda para o estado fundamental não perturbado, por isso o índice 0 aqui em cima. Tá? Então, com isso, a gente pode reduzir a nossa expressão assim, ó, x, 2, 0, ou seja, 2 para o segundo nível, né, do ket para o estado não perturbado, como 1 sobre raiz de 2. Eu ainda acho que tinha um 2 multiplicando, mas... vamos ver 2 fatorial. Bom, 2 elevado a 2 sobre 2 dá 1. Não, errei fatalmente aqui. Aqui, 2 elevado a 2 sobre 2, ou seja, 2 elevado a 1. Então tem um 2 aqui na frente. Tá? Então fica 1 sobre 2 raiz de 2. Né? A função de onda para o estado fundamental não perturbado multiplicado por h2 de x sobre x0. Tá? Ou seja, a gente pode passar esse 2 raiz de 2 multiplicando e a nossa expressão fica assim, ó. x, 2, 0, braquete x, 2, 0, igual ao braquete x, 0, 0, né? h2 de x sobre x0. Tá? Então, agora voltando na expressão que a gente obteve, que é essa daqui, né? Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui no próximo quadro. Né? Então, ó, voltando nessa expressão, só vou tirar aqui o circular, né? Voltando.
na expressão né, essa expressão que a gente obteve antes para o x0, né, como essa aproximação, né, temos que x0, né, o bracket x0, ele vai ser igual ao... Aqui pode esquecer a aproximação, né, vamos colocar logo como igualdade, porque para todos os efeitos, né, pode ser considerado uma igualdade, uma vez que o epsilon ao quadrado em diante ele é muito insignificante para os nossos cálculos, né? Então vai ficar x00, né, menos epsilon sobre 16, né, vezes, e quem é x0, ó, olha assim, x00 h2 de x sobre x0, quem é ele? Ó? É esse pedaço aqui, é 2 raiz de 2 x 20. Então, no lugar de toda essa expressão, vamos colocar o 2 raiz de 2 bracket x 20. Tá? Então, vezes 2 raiz de 2 bracket x 20. Né? Ou seja, aqui a gente ainda pode fazer um pouquinho de manipulação, né? Quanto a esses termos, ó, o 2 raiz de 2 sobre 16, né? A gente pode racionalizar isso aqui, né? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, então vai ficar 2 vezes, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então vezes 2 dá 4, fica 4 dividido por 16 raiz de 2, que é 1 sobre 4 raiz de 2. Tá? Então, no lugar desse termo, desse coeficiente, a gente pode colocar essa forma mais simples. Então, fica bracket de x00 menos epsilon sobre 4 raiz de 2 x bracket x 20. Tá? E assim termina, né, os nossos cálculos, e isso concorda com o que a gente fez lá da expansão perturbativa no vídeo anterior. Tá? Essa daqui seria a solução exata, né? A gente fez a expansão da solução exata, né? Como eu coloquei aqui no título, e concorda. Você pode pegar aí o finalzinho do vídeo anterior com a expressão que a gente tinha chegado. Beleza? Lá eu já tinha mostrado a expansão perturbativa antes. Ok? Então, era só para complementar mesmo essa parte. Tá? No próximo vídeo, que eu pretendo gravar em breve, eu vou fazer aqui uma ou duas questões do Sakurai, e logo em seguida a gente vai partir para a teoria de perturbação independente do tempo para o caso degenerado. Até agora a gente está vendo o caso não degenerado. Tá? Então vamos reconstruir a nossa teoria para se adequar ao caso degenerado. Beleza? Então, até a próxima e bons estudos.